Oi, gente! Voltei. E nesse vídeo eu quero falar de uma postura que muita gente está adotando ultimamente por conta do celular. Você já deve ter visto até muitas pessoas na rua andando, nessa postura, e de repente até você mesmo adote esse tipo de postura olhando no seu celular. E o que que a gente pode fazer para evitar as consequências sistêmicas que essa posição pode trazer, né? Então eu vou te dar aqui 5 dicas de como evitar o pescoço de celular. Ah, Antes da gente falar como a gente vai evitar essa posição no celular, é importante falar da sobrecarga que você está causando nos seus discos articulares, que todas as vértebras têm um disco articular entre elas, que possibilitam que a gente movimente a cabeça e as vértebras em todas as posições que a gente já conhece. Se você está na posição neutra, o seu pescoço está na posição neutra, você está com o olhar voltado para o horizonte, você tem uma pressão de cerca de 5 quilos nas suas vértebras cervicais. Quando você inclina sua cabeça 15 graus para frente, você já aumenta essa pressão em 12 quilos em cada disco intervertebral. E quando você aumenta para 30 graus essa flexão do pescoço para frente, você já aumenta em 18 quilos a pressão dentro do seu disco intervertebral. E assim sucessivamente, até a posição máxima de pescoço de celular, que a gente chama aqui, equivale a uma carga de 27 quilos no seu disco articular entre as suas vértebras e que isso vai causar, ao longo do tempo, pode causar uma hernia de disco, pode causar uma compressão no nervo que sai daqui e vai para suas mãos. Então, isso é uma questão muito séria que a gente precisa começar a abordar e a evitar que aconteça, né? Porque quanto mais você fizer isso, essa inclinação para frente, mais o seu corpo vai reagir numa forma de compensar essa flexão de pescoço que você está fazendo para frente e vai mudar todo o seu centro de gravidade, inclusive a dinâmica com que você respira. Então é muito importante a gente observar que a gente evite o celular, evite a posição de pescoço de celular. A primeira coisa que a gente pode fazer, lógico, é elevar o celular. Porque se você tá com o celular aqui na frente do seu olho, você não precisa flexionar o pescoço para frente. E isso faz com que você mantenha o seu eixo olhando com o celular na altura dos seus olhos. Você não precisa segurar a mão o tempo todo aqui. Você pode usar um suporte para o celular. Você pode apoiar o seu celular em algum lugar um pouco mais alto e rolar ou operar o seu celular numa altura que seja fisiologicamente melhor para o seu pescoço. Essa é a dica mais óbvia que a gente pode estar fazendo. Então, mesmo que você de vez em quando adote a postura do pescoço do celular, tenta de vez em quando trabalhar com ele elevado para que você não gere tanta pressão nos seus discos intervertebrais, né? Para que a gente consiga liberar esses nervos que saem no meio dessas vértebras que vão para os braços e para as mãos, que eles consigam se mexer melhor e que eles estejam livres para mandar todos os impulsos que você está mandando da sua coluna para os seus braços. Então é muito importante, essa é a primeira dica e é a mais óbvia também de elevar o celular. E uma outra regra muito legal, ela se chama regra 20-20. A regra 20-20 nada mais é do que você, a cada 20 minutos, olhando para o celular, trabalhando no celular, você tirar uma pausa de 20 segundos. 20 segundos, gente. 20 segundos e olhar a uma distância equivalente a 20 pés. Que é pra gente no Brasil, a gente tá mais acostumado com metros, que dá uma distância a mais, pelo menos de 6 metros, 6,1 metros de distância, eh, através de uma janela, através da sua sala, no seu tamanho da sua sala, mas normalmente através de uma janela e você olhar
para esse objeto a 6 metros de distância. Então, 20, a cada 20 minutinhos, você tira 20 segundos de pausa para olhar a um objeto a 6 metros de distância ou a 20 pés de distância. Essa é uma regra que você pode estar aplicando para aliviar o seu pescoço, para você dar uma folga para ele, para o seu disco ah, respirar, né, para o seu nervo respirar um pouco, dele não ficar nessa posição comprimida da posição de pescoço de celular. É uma dica muito simples e muito fácil de fazer, eu acho que todo mundo consegue seguir. Ah, e aí eu queria falar de uma coisa que eh, todo mundo mais ou menos que já sabe, mas ninguém pratica. Mas eu vou te ensinar aqui uma regrinha básica de como é que você pode manter a sua postura correta. Deixa eu só fazer aqui a postura correta. Você está vendo a sua orelha? A sua orelha, ela tem que estar alinhada com o seu ombro. E imagina uma linha imaginária que passa a partir da sua orelha pelo seu ombro, no meio do seu ombro, no meio da sua caixa torácica e vai passar aqui no meio do seu quadril, nesse ossinho, onde você, quando você deita de lado, que você sente, tem um ossinho. Essa linha imaginária passa por esse ossinho, passa no meio do seu joelho e vai parar lá no meio do seu calcanhar, do seu tornozelo e do seu calcanhar. Isso seria a postura correta de você ficar em pé, né? Ah, é lógico, nem sempre a gente consegue manter essa postura o dia inteiro, mas a postura correta é você pensar nessa sua linha imaginária que sai da sua orelha, passa no meio do seu ombro, no meio da sua caixa torácica, aqui no ossinho do quadril, do fêmur, né? No meio do seu joelho e desce até o meio do seu tornozelo. Essa é a postura correta. Então, se você estiver em pé, ou mesmo se você estiver no celular, você pode levar o seu celular e manter a sua postura correta. É lógico, quando você leva o celular, você tem que prestar atenção para não elevar o ombro junto. Deixa o ombro embaixo e olha o celular. É uma forma de você tentar manter a postura correta e permanecer o máximo possível dentro do seu eixo, porque isso também influi na respiração. Só um minuto. Na respiração. Por quê? O que acontece quando você está com o pescoço de celular? Está com o pescoço de celular, né? Deixa eu colocar aqui grande. Você está com o pescoço de celular. Esses músculos aqui, da frente do seu pescoço, quando você está na postura de celular, eles se encurtam. E você já deve ter sentido em algum momento, quando você estava muito intensamente olhando o celular, na postura do pescoço de celular, que você está quase não respirando. E isso é um sintoma muito comum. E esses músculos, eles podem se encurtar. E eles se encurtando vão levar a uma diminuição do volume de ar que você respira. E aí você sabe, se você não respira, você oxigena menos. Então, obviamente, todas as funções do seu organismo, elas vão ficar comprometidas pela sua postura de pescoço de celular. Porque quando a gente está nessa postura de pescoço de celular, a gente respira cerca de 800 ml a menos do que a gente respiraria se a gente estivesse na postura correta. E isso, ao longo do tempo, se você ficar 20 minutos nessa postura do celular, pode levar o seu corpo a falar assim: opa, tá vindo menos oxigênio, ela tá respirando menos, então eu vou ter que trabalhar menos. E ele vai baixar, baixar o metabolismo, baixar a regeneração, baixar a quantidade de sangue que chega no seu cérebro. Então, a postura de celular, ela pode trazer esses malefícios sistêmicos
que a gente muitas vezes não está atento. E agora vamos tentar trabalhar não só com esses músculos aqui do pescoço, eles também ajudam na sua respiração, mas eles são chamados de músculos acessórios, porque eles devem estar ativos na respiração apenas nas situações de emergência. Então, vamos supor que você está com falta de ar e você não consegue respirar, e aí você vai usar os músculos do pescoço para fazer essa inspiração forçada e tentar fazer a sua caixa torácica expandir. Mas a gente tem um grande músculo que é o diafragma, que está aqui entre a sua caixa torácica e o seu abdômen, que ele trabalha muito mais efetivamente na sua respiração. Se você está todo curvado para frente, o diafragma fica num ângulo muito ruim para ele trabalhar. E isso faz com que o volume da sua respiração diminua. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar manter a postura correta e a gente vai tentar respirar pela barriga. É que é a famosa respiração diafragmática que todo mundo conhece, né? Ah, a respiração diafragmática nada mais é do que quando você respirar, a sua barriga vai para frente e quando você expirar, soltar o ar, a sua barriga entra de novo para dentro. Então, respira, projeta a sua barriga para frente e solta o ar, a barriga fica pequena. Uma coisa que você não deve fazer quando você estiver praticando a respiração diafragmática é quando você inspirar, quando você puxar o ar, você aumentar essa curvatura da coluna. Tenta manter, imagina a linha imaginária da sua orelha passando aqui no meio da sua pelve. Tenta manter o eixo e trabalhar só o diafragma. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Essa respiração é legal porque ela vai fazer o seu diafragma trabalhar e isso vai te ajudar em vários sentidos. Além da ventilação que você vai estar otimizando dentro do seu pulmão, você também vai estar massageando os seus intestinos, você vai estar massageando as suas vísceras e você vai estar ativando o seu core, que são os músculos profundos da barriga, né, do abdômen. Então, tenta praticar essa respiração diafragmática várias vezes por dia, 5 a 10 repetições, para você primeiro oxigenar tudo, para você conseguir manter todas as funções metabólicas no nível ideal de oxigenação e também para massagear suas vísceras, para manter a sua postura correta e para aliviar esses seus músculos aqui do pescoço acessórios que podem estar sendo encurtados pela posição do celular. E aí, eu tenho mais uma dica para vocês que é o Chin Tuck. O que que é esse exercício, né? É um exercício que você vai dar uma alongada nesses músculos aqui da frente, inclusive o músculo bem profundo que faz essa flexão do pescoço para frente. A ideia é que a gente alivie toda essa musculatura acessória da respiração e que você volte para o eixo do seu pescoço. Então, a gente vai ficar de lado, eu vou ficar de lado, desculpa para você ver. É um movimento que você vai empurrar o seu queixo para dentro e você vai imaginar que a sua cabeça é um balão cheio de gás hélio que vai subir lá para cima. Um balão cheio de gás hélio, ele tende a voar, né? Então a gente vai imaginar que você vai colocar o seu queixo para dentro e crescer. E solta o ar. Inspira com a barriga, por favor.
queixo para dentro, cresce e solta o ar. Você não precisa deixar o dedo aqui, tá? Vamos lá. Queixo para dentro e cresce. E relaxa. Inspira, queixo para dentro, cresce e solta o ar. E se você quiser, se tiver difícil para você sentir esse exercício, você pode ainda se apoiar contra a parede e fazer contra a parede esse exercício. O importante quando você estiver fazendo esse exercício é que a sua lombar não descolhe da parede ou que você não aumente a curvatura da sua lombar, que é essa daqui de baixo, né? Então, quando você fizer o chin tuck, você não vai fazer isso. Você vai manter a sua pelve no eixo, a sua bacia no eixo e vai só colocar o seu queixo para dentro e crescer lá para cima. Esse é o famoso chin tuck. Que é um exercício muito simples de fazer. Você pode até fazer no escritório, você pode fazer no ônibus, enfim, você pode fazer em qualquer lugar na fila, que ninguém vai perceber que você está fazendo exercício. E é um exercício que vai aliviar muito essa musculatura anterior, do pescoço e os músculos acessórios da respiração, porque a gente acaba usando esses músculos por conta do pescoço de celular, e isso acaba trazendo uma deformidade postural que todo mundo fala: "Ai, tô com calombo aqui, né, um calombo de camelo", enfim, todo mundo fala que tá ficando cacunda por causa disso. Então, as consequências a nível sistêmico dessa inclinação do pescoço para frente, como a gente já falou, é muito, hã, problemática para todo o organismo, né. Então, fica aqui a dica. Esse foi um vídeo rápido. Salve esse vídeo para você não se esquecer de evitar o seu pescoço de celular. E aí aproveita, já clica no botão abaixo para curtir e me segue nesse canal que eu vou sempre estar postando novas dicas de como você pode melhorar a sua qualidade de vida, mesmo que você trabalhe no celular. Então vamos lá repassar. Eh, 5 dicas para você evitar o pescoço de celular. Primeira, abre o celular na altura dos olhos e não aqui embaixo. Sempre que possível, relaxa o ombro e deixa o celular um pouquinho mais alto. Pausa 20, 20, 20. Lembra, 20 minutos, durante 20 segundos, você vai olhar a uma distância de 20 pés, que são iguais a 6,1 metros. Olhe através de uma janela um objeto a mais de 6 metros de distância para relaxar o olho também. Manter a sua postura alinhada, que é, imagina a linha imaginária que sai da sua orelha, passa no meio do seu ombro, no meio da sua caixa torácica, no meio da sua pelve, naquele ossinho do fêmur, no meio do seu joelho e vai parar lá no meio do seu calcanhar. Essa é a postura alinhada. Dentro dessa postura alinhada, a gente vai trabalhar a respiração abdominal, respiração diafragmática, na qual você inspira e faz um barrigão, e ao soltar o ar, a sua barriga diminui. Você inspira, barrigão, e solta o ar, a barriga diminui. Lembrando que a sua lombar sempre vai estar fixada, você não vai arrebitar o bumbum quando você fizer a respiração abdominal. E o Shin Tuck, que é você trazer o seu queixo para dentro de novo e crescer, pensa num balão de gás hélio e soltar. Faz um queixo duplo e cresce, sem levar o seu queixo para cima. O seu queixo é para dentro e você cresce. Essas são 5 dicas que você pode estar fazendo todos os dias para evitar o pescoço de celular, que está cada vez mais frequente, e nós temos que parar com essa postura que vai trazer depois muitas outras consequências para o organismo, tá?
Esse foi um vídeo rápido no qual eu queria falar para vocês sobre o pescoço de celular, porque é uma postura que a gente vê cada vez mais frequentemente e eu espero que tenha te ajudado a pelo menos tomar consciência de não adotar essa postura tão frequentemente e entender as consequências disso no seu corpo, né? Testa aí e me conta nos comentários como é que você se sentiu. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com quem tem pescoço de celular ou quem está no caminho de ter o pescoço de celular e se inscreve para receber mais dicas de autocuidado, conexão corpo e mente no digital. Se quiser, me segue no Instagram erica.takei.herman. Mais uma vez, obrigada e eu espero que você não precise de pescoço de celular.